Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é sábado, 25 de julho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que o seu sábado seja um sábado deleitoso, um sábado de paz. Que o Senhor nosso Deus abençoe vocês e seus familiares. Que o Senhor nosso Deus dê saúde em abundância para vocês, igualmente para mim. Então que nós possamos dizer assim: Cristo morreu por mim e agora eu vivo por ele. Vamos para a Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. O tema do nosso estudo hoje é a ressurreição do filho da viúva de Naim. Esse relato está contido em Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17, ok? Acompanhe comigo. Versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão que o acompanhava. Jesus, ele estava na cidade de Cafarnaum. Então ele deixa Cafarnaum a pé, certo? A Bíblia não fala quantos quilômetros tinha uma cidade da outra, mas Jesus seguia de Cafarnaum para a cidade de Naim a pé, com os seus 12 discípulos e uma grande multidão que o acompanhava, certo? E ali houve um encontro dos dois grupos, certo? Versículo 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, certo? Que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Veja bem, meus irmãos, aquela mãe, ela havia perdido seu esposo, certo? Ela era viúva, e ela então tinha apenas um filho. E esse filho, então, morreu. A Bíblia não fala do que ele morreu, quais as circunstâncias da sua morte. A Bíblia fala que ele morreu, certo? E Jesus vinha vindo, chegando na porta da cidade, Jesus e seus discípulos e toda a multidão que com ele estava, encontra uma outra multidão muito numerosa, certo? Era o cortejo fúnebre daquele único filho da viúva de Naim. A Bíblia também não fala o nome da viúva e nem fala o nome do filho dela. Intitula-se o filho da viúva de Naim. Então, lembrando só que nós estamos no capítulo 7 de Lucas, tá? Do versículo 11 ao versículo 17, ok? O versículo 13 diz assim: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. É muito difícil. A morte, ela é a separação mais dolorosa no coração de um ser humano, certo? Eu já perdi meus pais, já perdi 4 irmãos, recentemente perdi um grande irmão e amigo, certo? Mas nós temos uma esperança, certo? A esperança daqueles que morrerem antes da segunda vinda de Cristo é a ressurreição, certo? É a ressurreição para a vida eterna, para sempre, ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Veja bem, meus irmãos, a iniciativa do milagre parte exclusivamente de Jesus. Ninguém pede nada a ele, certo? O texto destaca a íntima compaixão que no original grego expressa uma dor profunda, certo? Aí Jesus diz assim: não chores, né? O não chores não é uma proibição ao luto, mas uma garantia de que o motivo do choro dela estava prestes a desaparecer.
Nós temos chorado muito ultimamente por causa da perda dos nossos entes queridos. Enquanto vivermos aqui neste mundo, a vida vai ser assim. Mas a vida aqui é apenas passageira. Nós almejamos a vida eterna em Cristo Jesus, porque lá não vai mais existir morte, nem dor, nem pranto e nem choro, porque as primeiras coisas já passaram. Amém? Glória a Deus. O versículo 14. E chegando se tocou o esquife, e os que levavam pararam, né? E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Então aqui, e chegando e tocou no esquife. Para quem não sabe o que é o esquife, na época nós não tínhamos caixões igual hoje, né? Urnas, né? Naquela época enrolava-se o defunto num lençol, carregava-se numa maca, então, ou num caixão aberto. Isso é um esquife. Então Jesus tocou no esquife, certo? Vou ler de novo. E chegando se tocou no esquife, e os que o levavam pararam. E disse, Jesus dizendo, né? Jesus disse ao jovem: a ti te digo, levanta-te. Pela lei religiosa daquela época, tocar em um caixão ou um corpo, né? Certo? Tornava a pessoa impura, certo? Se você tocasse em um morto, ou no caixão dele, né? Ou no esquife, como diz aqui, você se tornava impuro. Isso era o ritual daquela época, certo? Mas Jesus, ele quebra todos os paradigmas, certo? Então Jesus quebrou esse paradigma porque a sua pureza e vida são maiores do que a impureza e a morte. Vou ler de novo. Jesus então quebra esse paradigma porque a sua pureza são maiores do que a impureza da morte, certo? Porque a sua pureza, porque a sua pureza ela é muito maior do que a impureza da morte. Sabe por quê? Ele assume o controle do ambiente, faz o cortejo parar e dá uma ordem direta ao cadáver, né? Levanta-te, certo? O versículo 15. E o que fora morto assentou-se e começou a falar, né? E Jesus o entregou ele para sua mãe. Eita, que bênção, hein? Então veja bem, meus irmãos, como Jesus ressuscitou, certo? Este menino. E ele também ressuscitou. Um dia nós iremos ressuscitar também, certo? Enquanto Jesus não voltar nas nuvens dos céus, a morte vai existir. A partir do momento que Cristo Jesus vier pela segunda vez nas nuvens dos céus, a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão para o encontro do Senhor nos ares, certo? E depois nós, os vivos, que estivermos vivos na ocasião da volta de Jesus, né, seremos arrebatados com ele também nas nuvens dos céus e estaremos com o nosso grande Deus para sempre. E a morte não mais vai existir. Amém? Veja bem, meus irmãos. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, né? E todos se apoderou de temor. Temor aqui não era medo. Todos se apoderou de respeito e admiração, né? E glorificava este grande Deus, né? E diz assim: um grande profeta levantou-se entre nós, e Deus o visitou este povo, certo? O milagre, certo, gera um grande respeito, uma grande admiração por Jesus, né? Um misto de reverência e espanto diante do sobrenatural. A multidão reconhece o poder divino e relembra
os milagres dos antigos profetas. Vou citar dois aqui, Eliseu e Elias, né? Que também ressuscitaram filhos de viúvas, né? Eles celebraram o fato de que Deus não havia esquecido. Eu citei aqui que Elias e Eliseu também havia ressuscitado filhos de viúva. A gente não vai ler o relato, mas eu vou deixar para vocês aqui a referência bíblica. Depois vocês peguem as suas Bíblia e procurem. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Esse relato está em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 17 ao versículo 24. Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita, que uma senhora que também era viúva. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 38, esses são os relatos. Veja bem. E o versículo 17 diz assim: correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, correu-se a fama de que Jesus havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Veja bem, meus irmãos. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro. O próprio Jesus ressuscitou também e subiu aos céus, aonde está sentado à direita do seu Pai, no trono celestial, intercedendo por mim e por vocês. Amém? Certo? Então, como eu disse, se nós não passarmos pelo sono da morte aqui neste mundo, até que Jesus venha, nós subiremos com ele vivo. Mas se nós passarmos pela morte e morrermos como cristão, como filhos de Deus, né? Então, aliás, todos são filhos de Deus, quero deixar claro, né? Todos nós somos filhos de Deus, mas eu digo aquele, certo, que entregou o seu coração a Cristo Jesus, esse ressuscitará no último dia. Como Jesus ressuscitou, como ele ressuscitou ao filho da viúva de Naim, como ele ressuscitou seu melhor amigo, Lázaro, e ele próprio ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar da maneira como eu expliquei agora antes, ok? Veja bem, o impacto do milagre, ele quebra todas as barreiras geográficas. A notícia de que Jesus tinha poder absoluto sobre a morte se espalha rapidamente por todas as regiões vizinhas, certo? Consolidando a sua autoridade e preparando o caminho para o avanço do seu ministério. E para nós concluir essa mensagem, a gente vai agora para o final da Bíblia. O livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 24. Perdão, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, e não 24, como eu tinha dito, ok? Vamos lá, então? Vou repetir aqui. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não haverá, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram, e eis que se fizeram novas. Eu vou ler novamente. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Glória a Deus. E a morte já não existirá, certo? Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Amém? Glória a Deus. Então, somente lá no céu não vai existir mais dor, nem lágrima, nem luto e nem morte, certo? Mas enquanto nós vivermos neste mundo, haverá a dor de perdermos os nossos entes queridos. E Jesus disse, né, quando ele ressuscitou Lázaro, João capítulo 11, versículo 25, né, aquele que crê em mim, certo? Ainda que morra, viverá. Aqui então, Cristo Jesus está falando da ressurreição. Se você crê, diga um amém. E eu vou dizer aqui, amém, glória a Deus, todo louvor, toda honra e toda glória a este grande Deus. Oremos.
grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia. Louvado, honrado, glorificado e santificado sejas o teu santo e poderoso nome para sempre. Amém? E em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que eu lhe agradeço, hoje e para todo sempre. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom.